It's the time of the season. Alô você, aqui quem vos fala é o André, da Rádio Local Mais, trazendo para você mais um programa Celebridades. Você que está com a gente aí, tá no telefone, tá no celular, tá no tablet, fique com a gente aí, dê aquela curtida, aquela compartilhada aí, dê aquela bombada aí, né, no Face aí, né. Hoje o programa aí trazendo para você aí a pastora Nazaré Benites, né, hoje está forte o programa aqui, né, não saia daí, fique com a gente aí, dê aquela curtida, né. Então vamos aí de patrocínios aí, né? Gostaria de agradecer aí os nossos patrocinadores aí que têm nos prestigiado e nos dado aquela força aí, né? Cube Rodas, né? Cube Rodas, aí gostaria de mandar um abraço aí para Cube Rodas. Você aí que está pensando em rodas, mudar o astral, mudar o seu carro, mudar o visual, né? Dê uma passadinha lá na Cube Rodas, né? Tem o melhor preço da região aí em Canoas aí, né? Pneus, né? Aro 14 a partir de 175. Aro 14, né, a partir de R$ 185, pneus 185, né, Aro 15 a partir de R$ 205, né, pneus também 265, 205, Aro 16, R$ 165 na Cube Rodas, né? Você encontra aí o melhor preço da região ali na Cube Rodas em Canoas, hein, pessoal? Né, o WhatsApp aí, pessoal que quer dar uma verificada aí, né? Diz que deu uma olhadinha aí na Rádio Local Mais, né? Você vai ganhar um descontinho aí do pessoal da Cube Rodas aí, né? O WhatsApp 99 38 41 87 Cube Rodas, né? LVN também, né? Shopping do Calçadão, antigo Calçadão em Cachoeirinha, né? Ótica, né? Sala 217 em Cachoeirinha, né? Você que está pensando em mudar o visual, dar aquela melhorada no visual, dê uma passadinha ali na ótica LVN também, né? Lima Rosa, produtos de limpeza, né? Produtos de limpeza a gente usa quase que todos os dias, né? O pessoal que vai, né, fazer aquela limpeza, né, desengordurante, enfim, né? Você vai precisar, dê uma ajuda aí, dê uma, né, uma passadinha ali no nosso amigo, né? No Claudemir e Roseli, um abraço para vocês aí, grande parceria, né? Lima Rosa, produtos de limpeza aí, né? O melhor produto da região. Fica ali na Travessa São Jorge, número 88, em Cachoeirinha, bairro Carlos Wilkes, também no final da Nilo Peçanha ali também. Um abração aí para vocês aí. Cara, eu gostaria também de fazer minha parte aqui, vender o meu peixe, né? Atos do Samba, né? Atos do Samba também. No próximo dia 8 de dezembro, em Cachoeirinha, na Escola Cadop, né? A nossa festa também, né, do espetinho do Atos do Samba, né? Gostaria de mandar um abraço a toda a família que esteve na nossa festa, no nosso último evento, né, do Atos do Samba. Foi maravilha, mover de Deus, né? Todos que foram gostaram e estamos aí, né, nos incomodando quando é que vai sair a outra festa. Pois, enfim, já saiu dia 8 de dezembro, né, na Escola Cadop, em Cachoeirinha, a partir do meio-dia, né, vai ter pregadores, preletores, cantores, né, toda aquela estrutura playground ali para as crianças, né, e vai ter algo especial diferente aí nessa festa aí. Quem for vai ser realmente impactado com esta festa aí. Então vamos aí com, né, celebridades trazendo para você aí, Pastora Nazaré. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes, e estou feliz de estar aqui com o nosso amigo André Gomes e parabenizar pela iniciativa, né, de poder oportunizar que a gente possa contar um pouco da nossa história e realmente dizer que Deus é poderoso para transformar vidas. Amém, com certeza. O tema de hoje é esse, né? Tema de hoje, transformação. Isso? Transformação. Olha aí, muito forte. A pastora Nazaré vai estar contando um pouco da sua história, como ela veio parar aqui no Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Nos anos 70, meu marido foi para o norte do país como missionário. O fundador da nossa igreja no Pará, pastor Josué Bendson, hoje conhecido como apóstolo da Amazônia, ele levou vários missionários gaúchos e mineiros. E o pastor Benites foi junto, né? Tinha 22 anos. Fundou as igrejas ali do Baixo Amazonas, Santarém. E nesse período nós nos conhecemos. Praticamente 4 anos de namoro, e nos casamos e viemos morar no Rio Grande do Sul. A primeira cidade que nós viemos morar foi
São Jerônimo, na época, Charqueadas ainda era distrito de São Jerônimo. Então, moramos lá durante 3 anos, depois fomos para Santiago, na fronteira, que era um tempo de pioneirismo na fronteira oeste do estado, e o pastor também teve a oportunidade de fundar várias igrejas e fundar o campo missionário de Santiago. Depois viemos para Lajeado, também foi um período muito, muito abençoado da nossa vida. E ele, em poucos anos, 3 ou 4 anos, fundou mais de 24 igrejas ali. Passamos 6 anos em Belém do Pará e voltamos, agora em janeiro desse ano, fez 20 anos que nós estamos em Cachoeirinha. E de todos os lugares que eu morei. Realmente, esse é o melhor lugar, né? Tanto é que a gente já está tanto tempo aqui. Nós temos 4 filhos e temos 4 netos. 4 filhos. Inclusive, o Tito Benites esteve aqui também, né? O pastor Benites também esteve aqui. Na realidade, a família toda Benites, graças a Deus, aí tem nos acompanhado e tem nos prestigiado com a sua presença aqui no programa. Né? Para nós é uma honra, né, daqui da Rádio Local Mais, né, estar trazendo a família Benites mais uma vez aí no nosso programa, né, e trazendo a sua história hoje, né, pastora, para quem não conhece, para o nosso público aí da Rádio Local Mais, que não conhece essa história bacana e linda que a pastora tem aí, né, através do evangelismo, através da palavra de Deus aí. Eu vejo a minha história como uma história de grande superação. Porque eu vim de uma família muito numerosa. Quantos irmãos, pastora? Na verdade, a minha mãe teve 22 gravidez. 22? Ela fez 7 abortos. Alguns morreram e ela criou 11 filhos. Eu sou a 8ª, né? Então, assim, estou bem no meio ali, né? De tantos filhos. Então, lá no norte, né? Naquela época, como hoje também, né, a gente pode dizer, tanto a mãe quanto o pai tinham que trabalhar fora. E eu, basicamente, fui criada por irmãos gêmeos. E, na época, esses meus irmãos, eles tinham um pouco mais do que 6 anos, e eram eles que cuidavam de mim. Então, a gente não sabe como que a gente sobreviveu, né, a tanta dificuldades, eram muitas dificuldades que eu sofri na minha infância. Eu sofria a tentativa de aborto. A minha mãe, para ela era muito difícil as gravidez. Ela sabia que estava grávida porque ela começava a vomitar demais. Então, ela só sabia por causa disso. Esse era, né, era o teste. E quando ela soube que ela estava grávida de mim, ela teve, né, pensou em tomar um remédio, quer dizer, na verdade, um veneno, né? E meu irmão mais velho, na época, chegou no momento que ela estava tentando fazer isso. E ele tomou aquele veneno da mão dela e disse: mãe, tu não vai fazer isso. Hoje, com o conhecimento que nós temos na área de cura interior, de libertação, os traumas, né, intrauterinos, que a gente não sabia, hoje a ciência é muito clara com relação a isso, né? Que quando uma mãe tenciona fazer um aborto, o corpo dela já rejeita. Então, ao longo da minha vida, eu sofri muito e eu não entendia que todo esse trauma tinha vindo justamente dessa ameaça. Da rejeição. Da rejeição. Tanto é que no meu casamento eu fiz coisas absurdas, que hoje eu acho, as pessoas até, né, quando a gente conta, assim, acham bem difícil, bem complicado. Como que eu vivi isso, né? Esse trauma, como eu me comportava. Diante disso, eu me lembro que nos primeiros anos de casados, uma coisa que acontecia comigo, se tu é criado num ambiente que tem muitas crianças, que teus pais são muito ausentes, é natural que tu deseje atenção, né, das pessoas, enfim. E na igreja que nós estávamos lá, né, que eu conheci Jesus com 14 anos, meus pais se converteram a Jesus com 14 anos, quando eu tinha 14 anos. Então, eram muitas meninas na igreja. Só o grupo de jovens, nós tínhamos 200 jovens. E justamente o pastor Benício se apaixonou por mim. Isso lá em Belém. Isso em Belém, né? Então,
Então, aquilo para mim, hoje eu entendo perfeitamente que é a questão da aceitação. Porque entre tantas meninas que, né, queriam muito namorar um missionário de fora, né, eles eram celebridades, né, porque o evangelho ele explodiu no Pará. Eram muitas coisas extraordinárias que aconteciam. E o fato dele ter gostado de mim, na verdade, ele me selecionou, né, entre tantas aquelas meninas. Que bacana. Aquilo foi, né? Inclusive, um abração aí para o pastor Benítez, a ideia de estar nos assistindo aí. E uma coisa que acontecia comigo é quando a gente casou, veio para cá, né? Em seguida, casamos em fevereiro, em abril ele estava assumindo a igreja aqui em Charqueadas. E uma coisa que eu fazia, ele não sabia, até pouco tempo, quando nós começamos a dar esses testemunhos a respeito do processo de cura que nós estávamos vivendo. E Deus foi trazendo à memória toda essa carência, porque, na verdade, era uma grande carência. Ele saía para fazer visita e eu ficava em casa. E na igreja, no templo, assim, lá atrás tinha uma cozinha com mesas e tinha um tonel. As irmãs ocupavam, né, aquele espaço para fazer lanche, e tinha um tonel assim. E eu ficava, claro, eu era bem jovem ainda, né? Eu ficava aguardando o tempo, mais ou menos, que ele ia voltar das visitas. E quando eu imaginava que já estava perto dele voltar, eu ia para essa salinha, né, essa cozinha ali atrás da igreja. Nós morávamos na casa pastoral ao lado, e eu ficava escondida. Capaz, pastor. E eu ouvia os passos dele, e eu via ele chegar, e ele começava a chamar pelo meu nome. Bem, bem. Era uma coisa, era como se fosse uma música para mim. Era como se fosse uma coisa assim, eu me sentia muito contente, muito feliz. Eu entendo, hoje eu entendo perfeitamente, muitas vezes, o desespero de mulheres em um relacionamento com um homem. Assim, mulheres que ele não era o caso, né, dele ser mal, de agredir, não era, mas era a satisfação da escolha. Então, hoje eu entendo que mulheres vivem situações horríveis, elas não conseguem se desligar por causa disso, mas mesmo que faça isso, me ama, sabe? Então, eu ficava ouvindo ele chamar. Aí, depois, eu aparecia. Então, hoje eu entendo completamente que era uma carência de ouvir alguém que me amava me chamar. Só que esse sentimento de carência, ele tem um desdobramento muito triste, porque tu desenvolve uma possessão, um sentimento tão perigoso pela outra pessoa, que para ele era muito complicado, porque ele é um pastor, né? Então o pastor se relaciona, conversa com tantas pessoas, e aquilo ali para mim era desesperador. Na realidade, né, a pastora tocou num ponto muito forte que hoje a gente vê muito, né? Na realidade, enfim, o homem e a mulher, quando ela tem esse processo esse trauma de rejeição, ela acaba sendo uma pessoa muito possessiva, muito ciumenta, né? Então eu fico imaginando ali a pastora naquele momento de processo também de Deus trabalhando na sua vida ali, né, na área da rejeição, né, de ouvir o pastor chamar o seu nome, né? Talvez aí, quem está nos assistindo aí, talvez se identifique com essa passagem da pastora, né? A questão dos ciúmes, né? A questão dos ciúmes, daquela coisa possessiva, nada mais é de uma evidência desse trauma. Do trauma, da rejeição, da carência, da aceitação. É um misto. Uma coisa que acontecia comigo era que eu estava bem em família, né? Com ele, com as crianças, e de repente vinha ou uma tristeza ou uma revolta. Essa é a palavra, sabe? Possa definir assim. Do nada, estava muito bem, e daqui a pouco... o humor mudava.
Humor, semblante, tudo. Mudava, era uma impaciência, era uma coisa assim, eu não sabia que todo o fundamento tinha sido justamente na minha infância. Os abusos que eu tinha, a falta de cuidados, né? Hoje as crianças vivem isso numa proporção maior, né? Essa questão do abandono. Mas eu vivi na carne tudo isso, né? E como é difícil tu poder te relacionar com uma pessoa, tu ter a oportunidade de relacionar com uma pessoa e tu sentir assim que aquilo ali não vai dar certo porque vocês não conseguem se entender. Olha, André, eu lutei muito para que o meu casamento desse certo. Eu lutei, eu estudei, na verdade eu busquei muito. Teve tempos que eu pensei em desistir. Claro, hoje, eu fiz 60 anos esse ano, né? O pastor tem 66. Quando nós éramos mais jovens e vivíamos ciclos bons e ciclos difíceis também, né? Em vários âmbitos, a gente pensa em, não vai dar certo. É melhor deixar, melhor cada um seguir seu caminho. Muitas crianças, e as minhas crianças, elas eram todas... diferença muito pouco de tempo. De idade. O Tito e a Tati, se não me engano, é 1 ano e 8 meses de diferença. No máximo 2 anos. Então, eles foram crianças, tudo pequenos, juniores, adolescentes, estão adultos, tudo junto, né? Então eram muitas coisas difíceis que nós passávamos. Então, tu pensa em desistir. Mas hoje, eu olho para a minha história e eu penso assim, o quanto Deus me transformou e o quão bom foi eu não ter desistido. Porque quando a gente desiste, a gente não vai viver determinadas coisas, né? Que só quem permanece vai viver. Então, o tema é transformação. Eu acredito que eu me permiti viver isso, como eu te falei, né? Eu estudei muito. Eu estudei, por exemplo, a diferença entre eu e o meu marido. Pela psicologia, nós poderíamos falar a diferença de temperamentos. Ele é colérico e eu sou sanguíneo. Então, a psicologia diz que existem 4 temperamentos básicos, né? Que além desses são o fleumático e o melancólico. Então, esses 2 temperamentos se torna impossível uma convivência, porque são 2 temperamentos muito fortes, muito determinantes. Então, além de eu trazer toda essa carga, esses traumas emocionais, eu ainda tinha um temperamento muito conflitante. Muito forte. O pessoal tá se identificando aqui com a história da pastora, né? O pessoal perguntando aqui, como eu faço, né? Já que eu vi que existe essa evidência, né, dentro do meu relacionamento, é possível, né, seguir em frente? Né, que nem tem pessoas que devem estar se identificando com a história da pastora, né? Você que ligou seu celular, seu tablet agora, estamos aqui com a presença da pastora, né, Benites, né, Nazaré Benites, né, família Benites, um abraço, né, falando sobre transformação, né? É um assunto muito, muito forte, né? A transformação. Né? E, cara, nem estão me corrigindo aqui o né. Eu falo né assim ao vivo pra caramba, mas eu não consigo deixar o né, cara. Eu não consigo deixar o né. Mas, então vamos voltando aí. Cara, se você está se identificando, você pode ser homem, pode ser mulher, né? Esse trauma não tem sexo, né? Então, na realidade, se você está passando por esse tipo de problema, existe sim, né, pastora? Existe sim como fazer um mapeamento, né, desse trauma, né? A pastora Nazaré Benites, né, contando a sua história bacana de transformação, e é uma transformação que acaba refletindo nos nossos filhos também, né, pastora? Com certeza. Essa transformação toda. Eles sofrem ou eles são beneficiados, né? Tem um agravante também nessa dificuldade. E eu também queria assim, deixar bem claro para as pessoas a respeito dessa questão de tu estar na igreja, a questão de tu conhecer a palavra de Deus, a questão de tu ser pastor, né?
eu acho tão relevante a gente trazer esses entendimentos, porque as pessoas pensam assim, se tu está na igreja, tu não tem problema, se tu é pastor, tu não tem problema, né? Se tu conhece um pouco da Bíblia, então por que tu tens problema? Então, por causa da história que nós, né, a estrutura de vida que nós temos, como nós fomos criados, a maneira como nós fomos criados, todas as informações que nos foi passado ao longo da nossa vida, elas criam realmente, e os traumas, eles são como uma doença física também. Eles criam feridas no nosso corpo emocional que ficam abertas e sangram. Por isso que há muito desespero na vida das pessoas. E o agravante do meu relacionamento com o pastor era o fato dele não ter sido criado com pai. Ele não teve pai presente. Isso o pastor Benites. Eu fui criada com meu pai e com a minha mãe, porém eles, né, eram ausentes. Eles estavam ali, mas não tive muitos relacionamentos, né, com eles. Não tive aquele amor, aquele cuidado, aquele afeto. Apesar deles serem muito esforçados, né, sabe, né? Os pais sempre são, né? Mas o meu marido, quando ele tinha 2 anos, a mãe dele fugiu com ele e as irmãs dele, por problemas com o pai. E ele, então, ficou essa lacuna na vida dele. Quando ele tinha 12 anos, o pai dele apareceu. Ele nem acreditava, achava que era um homem estranho. Depois, ele viu mais tarde, mais uma vez, ele teve contato com o pai biológico dele mesmo. E nunca teve padrasto, que a minha sogra nunca casou. E 2 vezes apenas, quando ele me trouxe para conhecer, depois dos 20 e poucos anos, ele tinha morrido naquele ano mesmo, fazia poucos meses, 2 meses que ele tinha falecido. Ele queria muito que eu tivesse conhecido. Acho que ele queria resgatar a história dele. Então, uma das coisas muito importantes nesse meu processo de cura em mim foi compreender a história dele. Na realidade, o pastor Benites foi... Né, foi roubado, né, da paternidade. Teve uma parcela de transformação muito forte na pastora, nesse trauma, vamos dizer assim. Isso. E interessante, né, salientar para os nossos ouvintes aí que estão escutando, que a gente acaba trazendo ali para dentro do nosso relacionamento os traumas que a gente teve, né, durante a infância, e a gente acaba trazendo, né, dentro daquele convívio, né, entre 4 paredes, né, ali quando é o casamento, aquela união, e a gente acaba trazendo esses traumas também. Né? Que nem a pastora falou aí, que ela ficava escutando o pastor chamar, talvez, não sei quantas horas, a pastora não disse quantas horas ficava ali, né, escutando a voz do pastor, né, do seu amado, né, querido pastor, lhe chamando, né, para ver como é bom, né, essa massagem no nosso ego, né, pastor? Na nossa autoestima de a pessoa se sentir amada por alguém. Né? E na realidade a pessoa que passa por esse trauma, ela tem essa carência muito latente, né? De se sentir amada, né? Exatamente. Ele não sabia como lidar comigo. Essa era a grande verdade. E a pastora, como a pastora falou, a pastora tinha um temperamento forte, né? E o pastor também, né? Né? Pelo que a pastora contou, né? E então o tratar, o lidar, né? Muitas das vezes a gente tenta expressar muitas das vezes aquele amor, aquele sentimento e não consegue. Né? E eu acredito que no relacionamento do pastor, né? O pastor chegando de viagem, muitas das vezes, né? E, né, talvez com presente, com coisa e tal, e não conseguia suprir ou talvez demonstrar essa carência que no caso a pastora tinha. Quando a gente casou e que eu sofria todos esses traumas, existem cenas da nossa vida, né, situações que nós vivemos, que elas ficaram muito, muito gravadas. Por exemplo, eu não queria ir em nenhum lugar que ele não fosse. Capaz. Se ele não fosse, eu não iria. Acabou, né? Podia ser que festa fosse, se que ele tivesse sido convidado e ele não pudesse ir, acabou para mim. Outra coisa interessante, né, dessa questão da carência
era, por exemplo, quando nós íamos numa festa juntos, eu queria que ele conversasse só comigo. Ele teve uma paciência, assim, que eu vou te pastor, dizer. vou tirar o chapéu para o pastor Benítez. Aí quando a gente chegava em casa, ele dizia assim, amor, faz assim, ó. A gente vai... Não era quando chegava, ele dizia, a gente vai numa festa, aí você conversa com as outras pessoas e eu converso com as outras. Depois que nós voltarmos para casa, aí nós vamos conversar o que cada uma conversou com as outras pessoas. O Peritinho aqui, né? Isso era uma coisa sabedoria. Assim. Não, por quê? Porque eu sempre queria estar... Uma vez ele chegou de uma viagem, né? Essa foi a cena que eu gravei, assim, bem... muito cansado em São Paulo, as convenções, e tinha uma festa muito bacana da igreja, aniversário lá, é muito falado e tal. E eu achei até que ele nem ia chegar, mas eu queria muito ir nessa festa. E ele chegou praticamente em cima da hora. Eu fiquei muito feliz. Eu disse, ai, amor, nós vamos na festa. Ele falou assim, eu não aguento, eu estou muito cansado. A viagem, né, de São Paulo, aqueles dias e tudo, de ônibus. Aí eu disse, não, eu não vou então. Ele viu que eu queria ir. Ele falou para mim assim, vai ser bom você ir. Eu fiquei ofendida com aquela palavra dele. Era como se ele estivesse me empurrando para um lugar sozinho, sabe? Uhum. Como que poderia ser bom se ele não estava lá. Outra coisa muito forte na nossa vida é que ele sempre foi um homem que gostou muito de ler. Sempre. Vários tipos de literatura. 100 anos de solidão ele leu. O Conde de Monte Cristo. Ele tinha muitos livros, né? E eu via quando ele estava lendo, eu ficava... impactada com aquela cena? Indignada. Essa palavra. Porque aqueles livros eram... Te roubava? Tinha muitas... Pois é, por que ele não estava conversando comigo? Ô, pastor. Não, eu vivi tudo isso que eu já vivi. Eu, de ficar assim, eu digo, amor, o que tu está pensando? Ele, nada. Como não está pensando nada? Ninguém fica sem pensar nada. Ele, pois eu não está pensando. Até o pensamento da pessoa, e eu queria saber, né? E aí ele pegava o livro dele e deitava assim, ficava lendo. Eu pegava um livro e me deitava junto. Eu não conseguia me concentrar no livro, André, acredita isso? Eu só ficava olhando para ele do lado assim, que aquele livro nunca acabava, nunca terminava, nunca ele dava uma pausa, vou deixar aqui. Se ele se levantasse, vamos supor, tá? Deixou o livro ali, agora vamos assistir uma televisão. Rapaz, eu largava, acabava a minha leitura na hora. Meu chapéu. Não importava onde eu estava, que já não conseguia me concentrar muito, já ia para a sala. Me sentava do lado dele. Eu aprendi a gostar de futebol porque ele gostava de futebol, para poder ficar junto. Era uma verdadeira perseguição em cima da pessoa dele. Isso é carência. Imagino. Isso é uma certa tortura, né? Então, eu te digo que ele foi paciente, né? Ele também não entendia, mas ele tinha essa questão da paternidade, sabe? Que tudo acaba... O que a paternidade, a falta da paternidade faz no homem? O isolamento. Ele era um homem por demais silencioso. E ele também era aborrecido. Ou, em outras palavras, o pastor gostava de ter aquele momento só, né? E a pastora gostava de estar sempre junto, né? Isso acabava sendo um conflito, na realidade, para os dois, né? Tanto para o pastor, por essa ausência do pai, né? Do isolamento, né? Do isolamento. Né? Na realidade, queria ficar só. E a pastora queria ficar sempre acompanhada dele. Então, acabava que ficava esse atrito, né? Entre o meu marido, André, ele foi o meu maior mentor. Ele me ensinou muitas coisas. Ele me ensinou, por exemplo, a gostar de estar sozinho. Ele falava isso.
Que É bacana. muito bom você estar sozinho com você mesmo. Eram coisas que emocionalmente eu não compreendia. Não conseguia também, né, Eu não pastor? conseguia. Eu sempre achava que a nossa felicidade, o prazer, estava sempre na companhia. Então, quando Deus começou a me transformar e usou muito Ele na minha vida para ser esse agente de transformação, eu vou te dar alguns exemplos de coisas que eu ensinei às minhas filhas, porque isso acabou, né? Acabou que eu fui aprendendo, Deus foi me trazendo curas na minha vida e eu automaticamente fui passando isso para a vida das minhas filhas. Ir ao cinema sozinha. Eu aprendi. Eu aprendi a gostar de ficar em casa quando eles cresceram já. Ter um dia. Hoje eu aprecio muito isso, ficar sozinha. Aprecio fazer uma leitura sozinha. A gente pode ler, o meu livro pode discutir, como nós lemos, oramos. Mas eu fui descobrindo tantas coisas, André. Claro, como eu te disse, né? Eu vivi todo um processo. Eu busquei, porque esse é o X da questão, da transformação. É a pessoa saber que tem algo que não está funcionando bem e que precisa ser resolvido. E que Deus pode fazer isso. Eu recebi vários períodos da minha vida, eu recebi entendimentos de cura. Uma delas foi conhecer o coração dele, entendê-lo, entender por que ele tinha picos de mau humor, porque ele se aborrecia facilmente e com pequenas coisas, porque ele é um homem que ele tem muito equilíbrio diante de grandes problemas. Tem um problemão para ele resolver, ele tem um equilíbrio. Agora, ele é um homem muito organizado, né? Então, mas se tiver as coisas fora do lugar, ele se aborrece. Assim, eu não sabia que esses incômodos que ele tinha Mexeu muito com ele. eram traumas, né? E quando Deus, eu te digo que eu tive um dia assim, que Deus me mostrou o coração do meu marido, nesse dia eu chorei muito, porque eu pude ver nele uma coisa que eu nunca tinha visto. Ele foi um excelente pai. Como tu pode ser um bom pai se tu nunca foi filho? Ele era aquele homem que levantava de madrugada, cobria, que sabe? Ele tinha muito... Ia ver se estava com febre, se não estava. Nossa, sempre, se estava com a sandália no pé, tinha todo esse, né? Todo esse cuidado. Todo esse cuidado, se é que ele não recebeu. Né? Então, como eu estava falando, né, a gente tem que desejar. Tudo que eu vivi, eu busquei. Eu busquei em Deus. Eu tinha uma célula. Eu dirigi uma célula quando a gente começou a eclesiologia celular na igreja. Eu quis dirigir uma célula. E o nome da minha célula era o nome da minha cura. Jesus me ama. Eu fui curada completamente. Para as pessoas que estão nos ouvindo, se você quiser saber qual é o caminho dessa cura, eu quero dizer para você, é Jesus. Jesus, ele é a suficiência que nós precisamos para ter um coração tranquilo, um coração em paz, um coração que tenha paz e promove a paz, um coração firme para tomar boas decisões, sem se irar, e paciência para aguardar resultados. No dia que eu entendi, e essa célula expressa muito bem, Jesus me ama, e ponto. Então, esse dia, fazem alguns anos atrás que isso aconteceu, tudo foi, claro, houve todo um processo, né? Mas quando isso aconteceu,
coisas maravilhosas aconteceram na minha vida. Deus começou a me levar em muitos outros lugares para falar a respeito disso. A igreja, nós somos pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu tenho um respeito enorme por todas as instituições religiosas e creio que todas elas buscam aquilo que nós buscamos, né? Aproximar o homem de Deus e dos seus propósitos. Eu creio sinceramente nisso. E cada igreja ela tem um ponto relevante naquilo que ela leva para as pessoas, na sua mensagem, na essência da sua mensagem. Mas eu posso dizer assim, eu nasci na Igreja do Evangelho Quadrangular, né? É a minha casa, a Quadrangular é a minha casa, é um evangelho completo, ele tem esse alcance pleno, busca esse alcance pleno na vida do ser humano. O meu marido é um dos fundadores dessa instituição no Brasil. Para te ter ideia, a Igreja do Evangelho Quadrangular hoje, ela já credenciou mais de 80 mil pastores no Brasil. A credencial do pastor Benítez é de número 400. Então, foi um dos pioneiros, então, no Brasil. Tem. Isso é um legado que vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos. É só pegar a carteirinha lá e olhar o número. Isso. A nossa instituição, como qualquer outra, tem problemas, né, em várias áreas, né, mas é a mesma coisa que eu penso com relação a uma família. A tua família é cheia de problemas, mas tu vai deixar a tua família? Tu não pode deixar. Tu tem que ficar ali e fazer a diferença. E a igreja, então, falando nisso, sou um pastor da igreja Quadrangular, eu acho que a Igreja Quadrangular, creio que a Igreja Quadrangular seja uma instituição maravilhosa para se servir a Deus, pelas oportunidades como um todo, mas em especial para as mulheres, porque foi fundada por uma mulher. E hoje em dia nós temos no Brasil a esposa do nosso presidente, pastora Bianca de Oliveira, que é uma mulher inteligentíssima. E ela criou, André, projetos justamente para alcançar o coração da mulher. E um desses projetos que nós trabalhamos com eles, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, se chama Encontro Alma Feminina. Quando a mulher vai para esse encontro, ela vai receber uma palavra específica sobre rejeição, depressão, laços de alma, tudo que tu imagina, medo, síndrome de pânico. Na realidade, né, pastor, essa depressão é um mal hoje em dia, né? Dentro das famílias, epidemia, né? Dentro das nossas famílias no Brasil, né? E esses traumas, muitas das vezes, a gente não sabe, né, as consequências que traz espiritualmente falando, né? O pessoal que está nos assistindo, que você se identificou com a história da pastora aqui, né, vem num trauma de rejeição, né? Talvez o seu esposo, o seu companheiro, né, não teve a presença do pai na sua vida, no seu relacionamento, não teve a presença paterna, isso acaba refletindo no seu relacionamento, né, hoje com a sua esposa, com seus filhos, né? E é possível, então, pastora, é possível essa cura? É possível, sim. Né? E eu te digo que só Deus, não existe outra maneira. Você pode fazer, eu acho muito interessante, porque a nossa formação ela é teológica, ela não é acadêmica. Eu acho interessantíssimo quando as pessoas procuram um psicólogo e eles foram preparados para isso, né? Para ter esses entendimentos. E é bom que a pessoa tenha um autoconhecimento. Eu tenho muitas coisas a respeito de mim que eu conheci através da literatura. Também eu, né, desenvolvi com o meu marido esse gosto pela leitura. Então, é interessante, mas ela pode ficar 10 anos fazendo análise e só saber o problema que ela tem. E se ela vier para Deus, se ela vir para Jesus, ela certamente vai encontrar esse elo que faltava, né, na vida dela, que é quando tu aceita Jesus, tu aceita o Espírito Santo dentro de ti. E essa força do Espírito Santo, ela é tanto para te dar uma firmeza de caráter, mas não um caráter do homem, um caráter de Cristo, como também para te trazer suavidade e te trazer paz. Hoje, por de tantos anos de casados, né, nós vamos fazer 40 no que vem, em fevereiro do ano que vem,
Eu sempre digo... Quase bodas de prata, hein? Não, de De ouro. ouro. 11 anos para bodas de ouro. Bodas de ouro, olha aí, que Isso. maravilha. Festão, hein? Já está esperando. Atos do samba aí, na bodas de ouro do pastor. Hein? Já vamos lançar aqui. Já vamos lançar o nosso convite aí, pastor. E depois de tantos anos e de tantas dificuldades, eu digo isso para as pessoas. A gente fala muito no campo da libertação, a gente trabalha com isso, ouvindo pessoas, aconselhando, e, enfim, né, ajudando e, às vezes, até encaminhando, né, para um aconselhamento profissional, um tratamento profissional. Eu só pastora, te interrompendo, que gostaria de mandar um abraço aí para o Rony, que está nos assistindo, ouvindo o nosso programa, mandando um abraço para a pastora, né? A Kelly Magnus também, se identificando com a história da pastora, Isso. né? José Araújo, um abração aí também. Nosso grande Zezinho. Né? Paulo Abrão também aí nos assistindo, mandando um abraço para a pastora. Né? Enfim, o pessoal está aí mandando aquela curtida, né? Douglas Magnus também, um abração aí. Gostaria de mandar um abração também para minha família que está me assistindo aí, dar aquela compartilhada, dar aquela bombada aí, dar aquela divulgada aqui, presença da nossa pastora aqui, né? Falando a sua história, né? História bacana, bonita, e deixando aquela mensagem linda de Deus para sua vida. Inclusive, pastora, eu sei que tem aí pessoas que estão nos assistindo aí, né? Da área médica, que sabe toda essa parte aí de, né, da psique, né, que trata e abre as caixinhas lá, né? Gostaria de dizer, o que a pastora poderia dizer para esse pessoal aí, né, que abre lá as caixinhas, faz toda essa limpeza aí, né? Na realidade, Deus é quem abre essa caixinha onde ninguém abre, Deus vai lá e abre, limpa essas caixinhas, né, pastora? Faz toda essa limpeza, se tratar aí, né, para esses psicólogos aí que estão nos olhando, nos assistindo, também pode estar se identificando com essa história também, né, pastor? A cura, a transformação, ela tem um caminho. E um desses caminhos, tem vários caminhos, mas um caminho assim crucial para te viver uma transformação, André, é a confissão. A confissão do quê? A confissão das tristezas. Dos traumas. A confissão é tu abrir. Né? E é interessante que quando a gente faz esse aconselhamento, quando fazemos o aconselhamento, o próprio Espírito Santo faz a pessoa lembrar aonde é que está o nó da situação. Ele dos leva, traumas, traz a ele memória. Traz, né? Então, você falar a respeito da sua dor é um caminho de cura. Ou seja, você abrir, expor, expor essa dor, esse né, trauma, o que é a cura, na realidade. Já começa ali, né, o processo da cura. A falta de perdão. É interessante como a falta de perdão ela está ligada intimamente à depressão. E também, assim, vale ressaltar isso que eu estava falando, né? Que quando a gente se permite viver esse tempo, buscar, desejar, viver uma vida de paz, porque esse é o objetivo, a gente fala, felicidade, isso, mas a felicidade, a realização, que a Bíblia nem fala em felicidade, fala em realização, é você viver em paz. Você sabe que na minha vida foi uma crescente de várias coisas que foram acontecendo. Primeiro, para eu alcançar essa cura, né? Para mim me sentir uma pessoa segura, não em mim mesma, mas segura em Deus. E depois desenvolver um trabalho. Hoje eu faço um trabalho que se chama mentoria bíblica, corrigindo em nós, como pastores, um grande erro que nós cometemos ao longo de muitos anos. Nós falávamos, André, da Bíblia para as pessoas, e nós dizíamos para as pessoas assim, leiam a Bíblia, mas nem como pastores e nem como discipuladores, nós pegamos pelas mãos e sentamos e dizemos, é assim que se faz. E hoje, porque eu sempre creio que Deus ele é muito estratégico nos tempos, Amém. E ele trouxe uma Bíblia, que se chama Bíblia do Discipulado, que nós chamamos de Bíblia da Mentoria, que justamente faz esse trabalho. Um pastor e doutor David Cornfield desenvolveu uma Bíblia, editou uma Bíblia. Na Bíblia é contido o devocional dele de 14 anos, ele editou.
Então, você pode ler um capítulo por dia, você fazer a sua meditação e depois você fazer a sua resenha e observar dele. É uma Bíblia de relacionamentos. É uma Bíblia que vem responder tudo isso que as pessoas estão sofrendo. E nós estamos dando essa capacitação no Brasil inteiro. O pessoal que está nos assistindo gostou e achou interessante a Bíblia do discipulado. discipulado. Nós fazemos mentoria bíblica porque ela tem várias ferramentas dentro dela. Então, além de ter a Bíblia em si, né, ela tem também várias ferramentas. Então, na capacitação, nós ensinamos as pessoas a trabalhar as ferramentas que tem nela. Primeiro, foi lançado o Novo Testamento, agora foi a Bíblia completa. E dia 1º de janeiro, nós vamos começar a ler a partir do primeiro capítulo de Gênesis. Nós vamos levar 2 anos e meio, mas quando você terminar depois de 2 anos e meio, você vai conhecer a Bíblia. Olha aí, o pessoal vai comprar aquela caixa de foguete, né, daquela comemorada. Inclusive o pessoal que está assistindo, né, quiser, né, ter essa Bíblia, quiser ter esse acompanhamento, como faz, pastora? Nós temos uma sala de mentoria na igreja e nós vamos em igrejas também. Então é aberto, né, a qualquer congregação. Qualquer pessoa, nós ministramos. Eu tive a oportunidade de falar agora, nesse final de semana passado, nós estivemos em Belém do Pará, que é a minha terra, né? Uma vez por ano eu vou lá visitar. Tinha o congresso de mulheres, tinham 27.300 mulheres nesse congresso. Tudo no mesmo lugar. Nós tivemos oportunidade de falar a respeito disso e fazer treinamento. Eu trabalho muito na internet. Eu dou muito treinamento. A gente, por vídeo, né? Vídeo. Uhum. Então, as pessoas adquirem a Bíblia. A gente, quando moram muito longe, por exemplo, hoje de manhã eu dei um treinamento com uma pastora que é de Cametá, no Pará. Pensa assim, ribeirinho, né? Então, a gente está se dando. Eu vou deixar o número do meu celular, que você pode me chamar no WhatsApp, e você pode, se você mora em Cachoeirinha, aqui nas Redondezas, você pode vir fazer na nossa sala. Se não, pode ser na tua igreja, enfim. Todo lugar é lugar para se aprender a palavra de Deus. O meu número é, claro, código de área 51 98224 2981. E nós estamos aqui para servir a Deus. Para quem ainda não anotou, vamos dizer de novo. Código de área 51 98224 2981. Vai aparecer para você, então, aí na tela aí do vídeo, né? Você que se interessou, se identificou com essa história, né? Na realidade, o nosso tempo está quase que estourando, né? Quase que estourando. Quanto tempo nós temos aí, né? Pastora, o pessoal que está nos assistindo, né? Que se identificou com essa história linda e bacana, né? Temos aí 2, 3 minutos para a pastora, né, deixar essa mensagem. Um minuto nós temos para a pastora deixar essa mensagem, o pessoal que está nos assistindo, né? Gostaria de mandar um abraço aí ao pessoal que está aqui nos assistindo, né? Isabel Xavier, né, está aí nos assistindo. Elisângela de Lima, né, mandou um coraçãozinho aí para a pastora, né? Fernanda Solange, né? Isso, Fernanda Lange, é isso, né? Mandou também aí, né, uma curtida. Enfim, o momento agora é teu, pastora. Tá bom. Vamos, então, nos despedindo. Eu quero mandar um grande abraço para a Valquíria, que está de aniversário hoje. Daqui a pouco a gente vai comemorar juntas. Dizer que amanhã na igreja sede, aqui na Delfim Moreira, 57, nós vamos ter uma festa, a Festa da Alegria, que é a festa de Purim com o GMM local. Fernanda Lange vai estar conosco, Luciane, de Porto Alegre, está dando a maior assistência para nós. E também dizer para vocês que a vida é boa para quem sabe viver. E a vida tem que ser vivida um dia de cada vez. E com a palavra de Deus é tudo de bom. Deus abençoe. Foi um prazer, viu? Prazer é nosso. Muito obrigado, pastora, por estar aqui na nossa Rádio Local Mais. Gostaríamos de agradecer a presença da pastora. E a casa aí está aberta para a pastora, a família Benites, quando quiser vir divulgar o seu trabalho, né? A Rádio Local Mais, né, abre as portas aí para vocês. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes da Rádio Local Mais, aquele abraço, né? Então ficamos por aqui. Valeu. Muito obrigado a todos aí.